absolutamente nada. Tá, Tchau. vamos à- Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Como é que está a temperatura do nosso morto de hoje, Hugo? Está frio, está gelê. Bom dia. Bom dia, amigo. Vamos viajar? Vamos a Vamos, isto. sou Vamos viajar tua. até um sítio que eu sei que estiveste há relativamente pouco tempo, nomeadamente a semana passada. Onde? Em Marrocos, não estiveste? Em Ah, Marrocos? cheguei Ontem. amigo. Também Pois eu. é. Eu próprio também Olha, estive lá uma a semana. sério, tu estás sempre lá. Vamos lá a isto. Só falto eu. Vamos. Neste dia, Sim. estávamos em 1588 e morri em Goa, ainda longe de Marrocos, longe de Marrocos, Goa, aos 50 anos. Ah, isso Era é que não muito pode comum ser. na altura. Era uma idade redonda. Olha, está aqui uma boa idade para faziam morrer. assim. Vou sair. Chama-se Harikiri, é uma prática muito comum na Índia. Mais ou Insensibilidade menos, cultural. mais ou menos, né? Claro, é uma prática comum no Japão, Pois onde é. as pessoas têm, de facto, dignidade e Dos poucos sítios no planeta. onde as pessoas têm a dignidade de quando as coisas não correm bem. Com A certeza. sair, como eu Às quando vezes também uma agora. pessoa não É tem. saber sair a sair É isso, da A pessoa às vezes Saírem também não alta. tem um sabre. O que é que eles usam? É uma pequena faquinha. Uma pequena faquinha. Às vezes a da manteiga não serve. E é assim? Gravíssimo. Que horror, vejam no Facebook. Pronto. Falamos do militar português Dom Duarte de Menezes. Um grande beijinho para a Beijinho família. para os Menezes. A Glória Menezes, por exemplo, também Inês a tia Menezes dele. também. A Inês Menezes, exatamente. É a mãe e a filha, que também é Menezes. Sim. O nosso Duarte nasceu em Tanger, em 1537, em duas importantíssimas e nobres famílias portuguesas. Pelo pai eram os Menezes e pela mãe os Castro, da nossa Também querida não é Inês de mau. Castro. Era ótimo, tudo Castro ótimo. é bom. Tudo ótimo, era Sim, tudo sim, ótimo boas naquela famílias. família. Ele nasceu em Tanger porque o pai era o capitão daquele território que era português. Tanger era português, de facto. Ora, os portugueses começaram a sair do seu cantinho, isto era um cantinho, não é? Que era Portugal, vá. Também não era muito grande, não era do Minha Timor, como mais tarde do Salazar. Eu faria de encher a Exato. boca para Para dizer. dizer. Nesta altura era o Minho, as pessoas tinham o quê? Umas batatas que atiravam para o chão, aquilo pegava tudo. Portugal também foi escapando pelos intervalos da chuva, sem precisar de ter um pintor, um escritor, um ator, um cientista, nada. São umas batatas Nada, só. tudo o que atirados para o chão aquilo dava, mesmo as partes com areia o pinheiro pega, portanto, Um grande conhecimento de e botânica. até as Parece uma sardinhas música da Até Rosinha sardinhas. também. saltam para a terra. Ah, sim, Aquilo sim. nem pescar as pessoas E depois sabiam. nascem as sardinheiras. Tal e qual. Pois é. Então as sardinheiras dar na terra. Aliás, houve períodos de fome em Portugal porque as pessoas plantavam sardinheiras e ficavam à espera, À espera que os peixes nunca mais medra. e morriam. Pois é. Nunca o invejoso medrou, nem ao pé dele quem morou, que é uma expressão que eu também isso é gosto muito dela. bela Olha, expressão. bem verdade. Chega! Carastas, Tá, pá. pá, está um E descalabro. ainda nem sequer falei Vamos, do siga o homem. seu caminho. Ele acabou de nascer. Vou-me calar. Lá na maternidade central, em Tanger. As pessoas na altura nasciam em casa, tenho que fazer aqui. Para quem não sabe. Era nos para não consegue- sujar os outros sítios, né? Claro, os hospitais eram péssimos, eram estrebarias. Bom, Portugal começou a sair deste cantinho no século XV, precisamente no ano de 1415, no reinado do Dom João I. Nós gostamos muito de Dom João I, o marido da Filipa de Lencastre, que tem os filhos todos ilustres, com a tomada da cidade marroquina de Septa, que nós chamamos, os europeus chamam Ceuta. Diz-se, houve muitos motivos para ter saído daqui, mas um deles foram os filhos, a tal ínclita geração, os filhos do Duarte, que vai ser o nosso rei Dom Duarte, o infante Dom Pedro, o infante Dom Henrique, toda a gente já ouviu falar, o Homem do chapeirão ou Oh não? não! Oh não! Oh não! Fossem armados cavaleiros, eles disseram assim: mas não queremos ser armados cavaleiros do quê? Numa festa medieval, uma feira medieval? Estou aqui Em estes armados óbitos. em cavaleiros. Portanto, eles queriam não ser num feito heroico. E lá vão. E vão tomar aquela que é a primeira possessão portuguesa fora do continente europeu, Ceuta. Lembra, a Madeira e os Açores é uns aninhos, não é muito tempo, mas é uns aninhos depois, 2, 3 anos depois, mas portanto Ceuta foi a primeira possessão fora da Europa. Não está aqui o Tiago para eu dizer que os Açores é fora Lá da Europa, está. mas geograficamente não há outra maneira de dizer. Quer dizer, sim. Eu, por mais boa vontade que eu tenha, Não, aquilo está separado. politicamente é Europa. Mas em termos de terreno, E mesmo em termos de comportamento, tem ali, me deixa muito a desejar. estava a tentar adorar a pila. Claro que eles não se vão deixar ficar por aí em Marrocos. Na verdade, Ceuta, sozinha, não servia para nada. E eles todos deixaram isto escrito. Ceuta não servia para nada. Era um servidor de dinheiro, de pessoas, porque estava isolada. Os marroquinos isolaram todo por estrada, por terra. Portanto, Ceuta era uma questão de honra, tínhamos conquistado aquilo. E até há muitos reis que hesitam em vamos entregar aquilo, não entrega. Está
como novo. A gente dá-lhe assim uma pintura, por acaso Ceuta é bem bonito. E claro, a solução, ora, não devolvendo, era: olha, conquistar mais praças, lá vamos nós. E é assim que tentaram conquistar a cidade de Tanger, a cidade das laranjas pequeninas. Que lá vem, as tangerinas, que lá vem, precisamente. Sim, é o que significa, laranjas de Tanger. Sim, agora isto vai dar numa espetacular desastre militar para os portugueses, tentam ir a Tanger. Estávamos em 1437 e as tropas, comandadas pelo infante Dom Henrique, eles achavam que chegavam lá e davam chapadas a toda a gente, vão ser esmagadas pelo inimigo. Pior, vai lá ficar preso o irmãozinho do Dom Duarte e do Dom Henrique, o infante Dom Fernando, o que nós chamamos de infante santo, porque os marroquinos disseram assim: nós devolvemos o infante se vocês nos devolverem Ceuta. E o próprio infante escreve uma carta para o irmão, ao contrário, a dizer: prefiro morrer aqui do que entregarmos a nossa... E assim foi. E lá morreu de uma maneira muito cruel e um cativeiro muito terrível. Trataram-no muito mal. Bom, entretanto, eles vão tentar mais 3 vezes de conquistar a cidade de Tanger, sempre a levar nos cornos. Vem cá, olha, vem cá os portugueses. Hoje vem cá os portugueses. O que é que vais fazer, Teresa? Teresa não, Alteresa. Alteresa, eles até já se divertiam. Alterna também vem do árabe. É muito bem. E pronto, levam sempre na corneta. Onde é que eu ia? Entretanto... Já era um sketch, era tipo, chegavam lá. Era tipo já. Chegavam lá. A história de Portugal. A aldeia do Asterix, que é Portugal, é que é a parte incrível. Um país relativamente mais pequeno que o seu vizinho poderoso, a Espanha, mesmo até as cenas de Marrocos. Tudo isto é a aldeia do Asterix e essa uma parte grande é que nos persistência. devia... Sempre. Tal. E depois de vez em quando, por sorte, ninguém sabe como é que venceram as batalhas de Aljubarrota e outras. Bom, entretanto, as coisas vão correndo melhor noutros lados de Marrocos. Primeiro em Alcácer, Seguer, passado uns anos também, e finalmente Arzila. Estamos já 1471, portanto, muito tempo depois da conquista inicial de Ceuta. A tomada de Arzila vai ser do caraças. Eles levaram quase 500 barcos, 30.000 homens, dizer assim: vamos mesmo tomar Arzila, caraças! A cidade rendeu-se logo, porque percebeu, era uma força demasiado grande, e pedem: vamos nos render, não fazemos nada. E os portugueses disseram assim: então pera lá. E rebentaram, mataram toda a gente. A sério? Mataram toda a gente. Isso parece Game of Thrones, é tipo, não há sem dó nem piedade. Eles estavam há 60 anos a tentar conquistar mais e agora não iam chegar lá tipo, e ficar assim: é só isto. Mas foi mesmo uma barbárie. Olha, acontece que a guerra vai lá. Rebentaram a cidade. Rebentaram de tal maneira que quando chegam a Tanger, os habitantes de Tanger foram-se embora, perceberam que iam rebentar. Arzila é perto de Tanger. E assim, em 1471, como eu disse, mais de 30 anos depois da primeira vez que tentaram, os portugueses tomavam conta de Tanger por desistência do inimigo. Tivemos aqui uma vaga, podem entrar agora. E puderam finalmente trazer, por exemplo, os ossos do tal infante santo. Vieram para o Mosteiro da Batalha, onde estão, que é o panteão da sua dinastia. Bom, agora... Em todas estas aventuras de Ceuta, Alcácer, Seguer, como eu disse, Arzila, Tanger, houve sempre um Menezes, antepassado do nosso Duarte, e assim há muitas gerações que eles tinham estes cargos todos, era um cargo hereditário, capitães de Tanger, era o que ele fazia, por isso ele nasceu lá. E é este cargo que ele vai herdar quando o pai vai para o Galheiro. Foi um dia muito triste para ele, seguramente, mas depois... Por outro lado, disse assim: mas agora sou capitão de Tanger. Sim, esqueceu, distraiu-se com... Que bom. Always look at the bright side. É isso mesmo. Entretanto, desde a conquista de Tanger que falei, tinham-se passado 100 anos, tinham-se passado 7 reis e Portugal era agora um império na América, na Ásia, em África também. Agora, em Marrocos, tinha umas cidades que tinham sido conquistadas, outras tinham perdido nestes 100 anos que tinham passado. Azamor, Mazagão, Safim, Mogador, todas estas cidades tinham... ou eram ainda portugueses, ou tinham sido e tinham sido perdidas, mas ainda não era suficiente. E o rei da altura, o jovem Dom Sebastião, andava muito entusiasmado com o norte da África. Ele vai chamar o nosso Duarte a Lisboa, vai-lhe apresentar os planos de conquistar mais cidades ali em Marrocos. O Dom Sebastião vai visitar Tanger. Há relatos disso. Foi caçar, teve lá assim, fixe, diz a descrição, como se estivesse em Almeirim, que eu acho. Sério? Eu adoro essa Como se comparação. estivesse em Almeirim. Pronto. É tudo É dele. tudo igual. Também tem Exatamente. sopa da pedra. Onde é que se vende aqui uma boa sopa da pedra? Perguntou ele. Isto é só calhau. É sopa de areia, deve ser ótimo. Marrocos não é só areia. Bom, e ele vai lá passar umas férias, de facto. O nosso Duarte anda sempre com ele, quando o rei o chama a Lisboa, quando vai a Tanger, e vê que ele cada vez mais entusiasmado. A ocasião que ele vai precisar para lançar um ataque grande em Marrocos é um pedido de ajuda do sultão de Marrocos, que tinha sido deposto, um
antigo sultão que tinha sido deposto pelo tio, e ele liga ao Dom Sebastião e diz assim: fala ao ex-sultão de Marrocos. Ele nunca dizia ex, dizia sultão de Marrocos, que não se encontra neste momento a ser. E precisava de apoio dos portugueses, tinha tentado também o rei de Espanha, para ir defrontar o tio. Ora, aqui era a mesma família, claro, a mesma dinastia, mas o outro sultão tinha um apoio fortíssimo, que era os turcos, o Império Otomano. Eu devo lembrar que os otomanos vêm lá da Turquia e vão conquistar todo o mundo árabe até ao século XX. Portanto, o Egito, a Península Arábica, tudo tinham os seus reizinhos ou sultões, mas Reizinhos. sim, porque não tinham poder efetivo. Sim, sim, E era o sultão que estava em Constantinopla, ou Istambul, a quem eles deviam vassalagem. Tudo menos no mundo árabe. Marrocos foi a exceção. Mas estava aqui, a esta altura, o tio mau, vamos chamar-lhe mau, porque foi o inimigo dos portugueses, não é? Portanto, eu estou sempre aqui a fingir que sou português, porque não, as porque pessoas depois estão a isto é a rádio ouvir. pública, depois dizem, podiam pôr um português ali a ganhar dinheiro, estão a pagar dinheiro a estrangeiros para fazer estas Aí coisas. vem ele, já estou a receber mails. Bom, e então o Dom Sebastião diz assim: vou ajudar, sim senhora. Agora, são muito complexos os motivos que levaram o Dom Sebastião a realmente embarcar nesta odisseia. Ele é desaconselhado pelo rei, o tio Filipe II de Espanha, diz assim: não se meta nisso, você não percebe nada da África, você não percebe nada de nada, em boa verdade. Vai jogar console, ele era muito miúdo também. E o próprio nosso Duarte, que conhecia bem Marrocos, disse assim: não faça isso, é uma loucura absoluta, não faça. Mas lá se começa a preparar um exército. São mais de 23 mil homens, portugueses e também muitos mercenários estrangeiros, ou seja, são pessoas a quem se paga, vindos de Itália, de Alemanha, de muitos sítios, e 500 navios. Há um shitex absoluto no reino. Lisboa está toda em polvorosa, não Vai é? ser tipo as pessoas modas da meter-se- juventude a chegar. Tal e qual. Depois diziam: este palco, para que este palco? Por acaso, por falar em palco, lá está em Lagos, de onde partiu o rei, uma janela que se diz que foi a Sim, janela sim. onde ele falou. Conhece isso? É assim um arco onde ele falou às tropas a dizer: Boot, pessoal! Se calhar foi mesmo assim, sei lá. Boot não era muito usado na altura. Era bora! E com ele, bora! Vámonos! Para Angola, Sobe! rapidamente em força, como disse também o Solavisa anos mais tarde. Bom, lá vai ele, vai quem? Vai à frente dele. Quem vai a esfiar o exército é o próprio Duarte, nosso morto, Duarte Menezes, e vai também toda a aristocracia portuguesa, tudo quanto era miúdo, rapaz, jovem, todos os nobres foram. Assim, se acontecer que se correr mal, pelo menos fica o reino. Pronto, aprendem outra vez a comer à mesa. Também já aprendemos do tempo dos visigodos, aprendem todos outra vez. Quando chegar ao século XXI, há toda a gente saber comer à mesa, ou quase. É como se vê, não é? E lá foram eles. O nosso Duarte ainda diz assim, muito contrariado, a dizer, achava aquilo tudo um disparate, e dizer: vamos à noite apanhá-los de surpresa. E o Dom Sebastião: mas eu sou algum cobarde. À noite. Pá, sério. Surpresa! Vamos na hora de Teimosia. maior Maior calor. calor. Pôs um boné. E lá foram. Ambre Soler e vamos a isso. Sim, exatamente, fator 50. A batalha vai acontecer no dia 4 de agosto de 1578, uma data que viverá em infâmia para Portugal. Vai ser perto da cidade de Alcácer Quibir, claro, ou Alcázar Quibir. De um lado estão os portugueses, o Dom Sebastião e o sultão Abdallah Mohamed, que tinha sido deposto, e do outro lado o tal tio, o sultão Abdelmalek, apoiado pelos turcos. Como eu disse, não durou muito tempo a batalha, foram 4 horas à chapa do sol. Ai, uma razia. Agosto, não é? E foi um desastre completo para as tropas portuguesas. Em 4 horas, 9 mil mortos e as outras 16 mil pessoas presas, capturadas, quase todos os nobres portugueses, claro, a aristocracia inteira. E cá, tipo, em Portugal, Pá, sério. É que eu. Para os pés em cima da mesa, têm que ver o vídeo no YouTube. Acabou-se os nobres, como é que é chique. Começou a saber água das torneiras. Grande festa. A festa foi, mas foi depois disso tudo. Não, foi terrível. Foi uma... Claro. As notícias foram chegando paulatinamente ao reino, não é? E tudo cada vez mais trágico, porque no campo da batalha ficou morto o rei Dom Sebastião. Na verdade, morreram também os outros 2 sultões, os 3 que estavam a defrontar, razão pela qual esta batalha em Marrocos é chamada a Batalha dos 3 Reis. O nosso Duarte foi um dos sobreviventes, na verdade, foi um dos nobres que teve a missão de ir reconhecer o corpo do Dom Sebastião
Sebastião, porque não ficou nenhuma dúvida na altura que ele estava morto, e assistiram ao seu enterro, pediram que fosse uma coisa minimamente digna, e lá ficou preso o Dom Duarte, como os outros todos. Com a morte do Dom Sebastião, o trono, depois de umas chatices, vai passar ao tio Filipe II de Espanha, o tal que tinha dito ao sobrinho: não vá, Pois é. que se vai tornar o primeiro de Portugal. Só vai voltar a haver um rei português 60 anos depois, em 1640. Um dos motivos de apoio ao Filipe na contenda, porque houve vários candidatos ao trono quando morre Dom Sebastião, mas o que tinha sobrado da aristocracia apoia o rei espanhol, porque ele emprestou muito dinheiro, que era preciso pagar resgates. Portugal ficou na miséria durante gerações com o dinheiro que teve que se pagar para mandar vir alguém que soubesse ler e escrever. Lá está. Tudo gasto no palco. É verdade. O nosso Duarte também vai ser resgatado, vem para Portugal e vai servir ainda importantíssimos cargos. Vai ser nomeado vice-rei da Índia e é lá que morre, em Goa. Por essa altura já tinham começado a aparecer os primeiros impostores a reclamarem ser o Dom Sebastião. Pessoas. Há pelo menos 6 histórias famosas, acabaram todos mortos. Agora, em resposta também ao domínio espanhol, porque Portugal estava sob o domínio de um rei estrangeiro, nascia a verdadeira religião portuguesa, o sebastianismo, esta ideia de que o Dom Sebastião não morreu. E mesmo não havia dúvidas absolutamente nenhumas que ele ficou morto em Alcácer Quibir. O povo português continua à espera e às vezes, enquanto vai aceitando uns como... às vezes melhor, às vezes pior, mas vão aparecendo uns salvadores da pátria, que virá numa proverbial manhã De nevoeiro. É verdade. O Dom Duarte Menezes morreu faz hoje 435 anos.